primeiro lugar, quem é o Gilberto Fontoura? Gilberto Fontoura é curitibano, de Curitiba, amante de Curitiba, nasci aqui, vivo aqui, não trocaria nunca Curitiba por nenhuma outra cidade. E, não sei, nasceu em mim a vontade de falar em microfone, eu comecei a fazer radioteatro nos aniversários da família, com as primas, com tudo, eu criava um auditório falso lá, o que você sabe cantar, que música? Porque o meu pai ouvia muito rádio, minha mãe ouvia a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e aquele rádio ficava ligado o dia inteiro, rádio enorme, e a emissora com maior audiência em Curitiba era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, rádio poderosíssima, que ela era de uma família, né? Mas o Getúlio Vargas, quando assumiu, quis ter poderes, né? E comprou, quer dizer, e passou uma caneta lá, passando para o governo da República a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então, havia uma facilidade na Rádio Nacional do Rio de Janeiro de contratar quantas pessoas quisesse, que a viúva paga, é uma expressão, né, que eles falam, a viúva paga. Então, a Rádio Nacional tinha lá todos os artistas, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Nora Ney, Elisete Cardoso e tudo, todo mundo era funcionário da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sabe? E ela possuía radioteatro, tudo. O som da Rádio Nacional maravilhoso, chegava em Curitiba, naquele tempo as emissoras de rádio, como a Rádio Nacional, operavam em ondas curtas, médias e frequência modulada. Essa tal da frequência modulada que eles falavam é o FM, que existia apenas no papel, no projeto, mas ninguém até então operava em FM naqueles tempos. E a Rádio Nacional congregava os melhores narradores esportivos, os melhores cantores, os maestros, os grandes músicos, e no tempo da Emilinha Borba, Marlene, Calbi Peixoto, aquelas coisas todas famosas, e as novelas, comandadas pelo Mário Lago, pelo Paulo Gracindo, e as novelas eram assim a grande atração das donas de casa. Aqui a Rádio Clube Paranaense, ela passou a exibir novelas com um cast próprio, não só a gravação que pudesse vir do Rio de Janeiro, porque algumas novelas foram apresentadas aqui pela Rádio Clube, mas com o elenco aqui de Curitiba, da Rádio Clube Paranaense. Então, naquele tempo o rádio era bam, né? A audiência era incrível. Você chegava em qualquer residência da tua família, de um tia, de alguém, o rádio estava ligado na Rádio Nacional, né? PRK-30 foi o mais famoso programa humorístico, depois o Balança Mas Não Cai, né? E eu, aquele rádio ligado, num determinado domingo, eu fui ao quarto, havia um rádio no quarto e outro na sala, e ali estava o programa Clube Mirim na ZYM5, Rádio Guairacá de Curitiba, a voz nativa da terra dos Pinheirais. Eu ando meio emocionado e estou me emocionando à toa. Aí o apresentador, a Cari Juruá, primeiro era o Gilson Salas, depois a Cari Juruá, ele disse, e agora qual é o seu talento? O nosso hoje programa quer também revelar talentos. Você sabe tocar instrumento, você sabe cantar, você sabe declamar, o que você sabe fazer? Tem alguém no auditório? E eu quando eu ouvi em casa isso, prêmio Chocolate Salvari, eu levei uma caixa de chocolate Salvari para casa, comi chocolates o mês inteiro. E aí eu disse, eu vou lá, porque eu tinha futebol de botão com alguns amigos, e eu narrava, imitava os narradores, o Antônio Cury e tal, né? E então eu fui imitar o narrador de Curitiba e Atlético aqui, e fui o vencedor. Daí o produtor do programa, Benevides Prado, disse, olha, você pode passar
a integrar, se você deseja, o elenco aqui do Clube Mirim, e nós deixamos você anunciar alguns cantores, eram até 15 anos, meninas e meninos e tal, cantando ou tocando instrumentos e tal. Tinha a famosa Shirley Terezinha dos Santos, que imitava a Carmen Miranda, e eram talentos mesmo que surgiam ali. Havia um regional comandado pelo Gedeon de Souza, com 4 ou 5 elementos, o auditório era belíssimo, as cortinas de veludo, na Barão do Rio Branco, onde passaram a se localizar a Rádio Cultura, a Rádio Clube, a Rádio Guaracá, ali na Barão do Rio Branco. Havia até o bar do radialista ali. E eu, no domingo seguinte, depois de ter ouvido o programa, eu saí de casa, peguei o ônibus e disse, estou indo. Sabe, fui levado assim por uma impulsividade minha para vou lá. Aquilo não saiu assim que alguém tivesse recomendado, sugerido alguma coisa, não, nada. E aí minha mãe olhou para mim, se vai lá, eu vou. Eu peguei troquinho pequenininho para o ônibus e vim. E qual é o seu talento? O que é que você sabe fazer? Já levantei o braço. O que é que você faz? Narrador esportivo, Atlético e Curitiba. Suba! Subi no palco, imitei e já fiquei como integrante do programa, sabe? E eu, às vezes, então, apresentava alguns meninos e meninas. Tinha quantos anos? Eu tinha de 14 para 15 anos, eu ia aos sábados à tarde na Rádio Guaracá para acompanhar o ensaio. Havia um ensaio, entende? E ali o número limitado, 12 participantes ou 14, havia um ensaio com o mesmo regional que atuava no domingo. Então havia uma organização e uma consideração especial, patrocinador, xícara de bola ping-pong e pessoas que pagavam o ingresso para assistir. Entende? E depois das 9h30, 10 horas até 11h30, Clube Mirim. Depois entrava o Grêmio Juvenil M5, que foi apresentado pelo meu amigo Gilberto Cadamuro. E daí o Acari Juruá fez um concurso para juiz de direito em Santa Catarina, foi aprovado, foi para Santa Catarina, e chamaram-me e disseram-me, olha, você, a partir de domingo, você é o apresentador oficial do Clube Mirim. Pronto. Então, aí eu me apaixonei pelo rádio, eu não saía mais da rádio. Meu pai disse, você leva uma cama lá. Eu ia de manhã para o colégio estadual, entende? E de tarde almoçava em casa e Zepe. E eu fui bem acolhido por todos, sabe? Eu acho que o mundo era mais afável, as pessoas, sabe? E havia um romantismo. Não havia aquela coisa pesada do escritório, da empresa, da firma. Eram todos ali que começaram a me tratar muito bem e aí arrumaram um emprego de discotecário, auxiliar de discotecário. Cheguei a ficar um mês na portaria, porque o porteiro lá tirou férias e tal. Aí o diretor, o Rocha Braga, Colmar Rocha Braga, diretor do futebol, da equipe esportiva, disse, olha, você quer ser plantão esportivo, porque o Furtado, um menino lá, Mauri Furtado, não está bem de saúde, ele está muito mal e nós temos que preservá-lo. Você pode ser eu não vou retirá-lo, mas você participa. Então eu, no domingo seguinte, estava lá, Brahma em forma, sem ganhar um tostão, sem nada. No início era assim, sabe? Depois, aí como auxiliar discotecário, daí começaram a me pagar, sem carteira assinada, mas começaram a me pagar. Naquele tempo havia o salário, meio salário para quem tinha menos de 18 anos e tal. Então era uma coisa muito pequena. Mas e eu fui bem como plantão esportivo, Brahma informa, BF Goodrich e tal, que chega mais longe e tal. E aí a Rádio Colombo montou uma equipe esportiva e aí alguém disse lá, bom, o menino aí que está se destacando está na Rádio Guaracá. E aí chamaram-me para ir para a Rádio Colombo. Na Rádio Guaracá, a Rádio Guaracá não pagava ninguém, atrasava os salários, porque a rádio era de um grupo ligado a Moisés Lupion, sabe? Montaram as emissoras pelo Paraná inteiro, 5 ou 6, assim, não vai levando lá.
nós mandamos no estádio, ninguém mexe conosco e tal. Fizemos uma greve uma ocasião, tiramos a rádio do ar. Daí eu fui para a Rádio Colombo. O que aconteceu na Rádio Colombo? Greve também. Mas a greve foi sustada porque o Jair Brito e o Pedrinho Sartorelli seguraram, mas nós ficamos umas duas... Na Guairacá foi um dia inteiro, tiramos do ar às 9, só voltou até arrumarem o dinheiro para nos pagar. E na Rádio Colombo não, na Rádio Colombo Ari Fontoura da Rede Globo, sabe? Aqui, contraparente, primo do meu pai, ele participou, ele era da equipe de radioteatro da Rádio Colombo e também não recebia, porque o rádio era uma aventura, porque o rádio era uma coisa assim, sabe? O rádio não era profissional ainda, sabe? O rádio era, os políticos ganhavam a concessão para o rádio para fazer a campanha política. E até hoje, depois da evolução do rádio, a fase de ouro do rádio, mas sempre o rádio foi assim, caminho para a eleição. Isso até em São Paulo, Manuel de Nóbrega, o Blota Júnior, no Rio de Janeiro também isso, vários atores, né? Paulo Gracindo e outros lá, foram chamados pela política e tal. Eram artistas, chamados artistas, sabe? Mas havia uma certa idolatria. A Rádio Clube era líder, a Guairacá era segundo lugar em audiência, não havia pesquisa. Mas quando a Rádio Clube trazia Calbi Peixoto, Emilinha Borba, Francisco Carlos e tal, parava o trânsito na Barão do Rio Branco, entendeu? E eu conheci na Rádio Guairacá o Tito Mardi, Silvio Caldas, a Brenda Lee veio aqui para Curitiba. Havia um acordo da Guairacá com a Boate Marrocos, do Paulo Vendet. A atração que ele trazia, que ele contratava, se apresentava na Rádio Guairacá, de graça, para divulgar a Boate Marrocos, ali na Praça Zacarias, entende? Então, daí eu, de plantão esportivo da Rádio Colombo, daqui a pouco eu era repórter esportivo da Rádio Colombo. Mas antes de ir para a Rádio Colombo, já o Comar Rocha Braga, o João Feder disseram, o Gilberto tem que passar a ser repórter. Daí eu já comecei a ser repórter e puxar fio em campos de futebol. Foram vários anos isso. E aí desencadeou-se todo. Aí eu conheci o Jair Brito na Rádio Colombo, que foi um compadre, um amigo, um paizão, que botou fé em mim, que me nomeou assistente da direção da Rádio Independência. Ele foi contratado para a Rádio Independência, fase de ouro. A rádio era de 2 deputados, Jorge Nassar, deputado estadual do Paraná, e o já falo, Calil Maia Neto, deputado federal do PTB, amigo do Jango. Para você ter uma ideia dessa influência política, o Jorge Nassar e o Calil Maia Neto ganharam a concessão da Rádio Independência, sabe? E o primeiro anunciante, quem foi? Correspondente Petrobras, com uma verba expressiva. E aí veio o Willy Gonzer de Porto Alegre para ser o locutor dos noticiários. E os noticiários eram poucos, porque as rádios se alicerçavam das novelas, dos programas musicais, dos programas de auditório, e os programas musicais chegavam a extremos, de dizer música para milhões, mosaico sonoro, isso tinha na Rádio Guairacá. Daí começou a surgir Cláudio Todisco, o programa dele, que era um acordeonista famoso. Aí surgiu a dupla Bellarmine e Gabriela na Rádio Guairacá. Os programas de auditório daí passaram a crescer, a ter muito ibope e a liderar. O programa de auditório na Rádio Guairacá com Bellarmine e Gabriela, com esse pessoal, Cláudio Todisco e tudo, e na Rádio Clube Paranaense com a apresentação do Mário Vendramel, do Biratã Lustosa, do Sérgio Fraga, e lotava. E o Mário Vendramel lançou o Expresso das Quintas, quinta-feira, depois do almoço, das 2 da tarde em diante. Achavam que seria um fracasso, nada. A população de Curitiba era carente por atrações, pela cultura, porque não vinha artista toda hora aqui no Teatro Guaíra, e acesso, e também não vinha nem para clubes. Isso era
aparecer um artista em Curitiba era uma raridade, era uma coisa, sabe? Curitiba estava incipiente em vários. Era uma cidade acolhedora, não fazia esse frio que faz hoje, sabe? Mas era uma cidade que abrigava japoneses, alemães, e gaúchos, e paulistas, e até o interior do Paraná, que achavam que Curitiba era a cidade do ouro, cidade da conquista, cidade do sucesso, a cidade, a voz nativa da terra, a cidade Sorriso e tal, e a cidade com a Universidade Federal do Paraná também. Tal, e os estudantes universitários, o Luiz Geraldo Maza, que deu entrevista dizendo que os estudantes universitários de Curitiba eram como vacas premiadas, sabe? Porque havia um número pequeno, quem conquistava um espaço na universidade, o Maza batizou como vacas premiadas em Curitiba pela respeitabilidade. E começaram a aparecer os grandes professores na Universidade Federal do Paraná. Né? E aí Curitiba depois foi crescendo e é o que é hoje. Né? Em Curitiba havia 2, 3 colégios só, a cidade de Curitiba é uma prova daquilo que é grande, pode crescer, pode se desenvolver, porque ela tem um histórico de pessoas que trabalharam muito por Curitiba, de políticos que foram políticos, mas não deixaram de ser executivos, professores, catedráticos pela nossa Curitiba. Tem o plano, que o nome é Plano do Traçado das Ruas de Curitiba, tudo, que tem o nome do engenheiro, que não me ocorre agora. Nós tivemos a felicidade de ter bons prefeitos, bons políticos, que ainda não estavam colonizados pela área perigosa da política, dos políticos. Né? Então é isso. E voltando lá atrás, o Positivo comprou a Rádio Independência, que estava na época em má situação, que depois o deputado Maia Neto e o Jorge Nasser estavam querendo vender, se desinteressaram pela rádio. E daí o Roberto Barroso, um jornalista, comprou, mas também, quando pôde se desfazer, porque era uma carga pesada, entende? Então alguém queria ajudar a carregar, onde é que eu assino, entende? Então as emissoras passavam de mãos em mãos, porque elas não tinham uma solidez financeira e eram sempre motivadas por arroubos de políticos, de empresários que achavam que eu vou ganhar muito dinheiro agora e tal, sabe? Mas era sempre, quando compravam uma rádio, tinha 4 ou 5 sócios, ou filhos, e o irmão, o primo, o afilhado e tudo e tal. E até hoje existe isso, quer dizer, sabe? Hoje já está, com o advento das redes, o rádio, a televisão, o rádio perdeu muito, perdeu demais com a internet. Envolvendo a sua carreira a partir daí. Tá. A Rádio Colombo sofreu dificuldades financeiras muito grandes. A Rádio Colombo era da família Stresser, que montou a TV Paraná, Canal 6, em Curitiba, da rede de Assis Chateaubriand, e montou o Diário Paraná, do Paraná, a família Stresser. E caiu para a família Stresser também a Rádio Colombo, AM, e também, logo a seguir, uma pessoa montou a Rádio Ouro Verde, ela teve o primeiro nome, Rádio Ouro Verde, depois Difusora, que é hoje. Mas a pessoa também foi descobrir as dificuldades depois, porque o rádio, a televisão foi tomando grandes anunciantes, sabe? Então, do bolo publicitário de Curitiba, até hoje é assim. Quase 90% é para televisão e o resto para todas as emissoras de rádio. Mas um erro que o governo federal cometeu autorizou a instalação das FMs. Nós tínhamos em Curitiba 15 emissoras em AM, e aí surgiram mais
5, depois 10, depois 15 emissoras em FM. E o bolo publicitário não possuía um arcabouço, como lhe diz o ministro, um arcabouço, não possuía verbas para alimentar essas emissoras. Então elas começaram a cair de produção e começaram a vender horários para políticos, para religiosos. Eu fiquei repórter na Rádio Colombo, eu era repórter esportivo, mas para completar o salário, eu estudava de manhã e de tarde eu fazia discoteca da Rádio Colombo, sabe? Discoteca da Rádio Colombo, e nos fins de semana, sábado e domingo, fazia futebol como repórter. E aí a Rádio Colombo foi vendida para uma pessoa chamada Antônio Bittencourt de Camargo, que teria uma fortuna imensa, e ele comprou 2 emissoras de rádio, a Rádio Curitibana e a Rádio Colombo. Mas como a condição financeira dele era muito frágil, ele se empolgou em ter emissoras e falava que teria até uma emissora de televisão, mas a estrutura dele era fragilíssima e também e perdeu o encanto. As pessoas dizem, pô, que liga aqui, é bacana a rádio, aqui é o microfone, né? Daqui a pouco perdiam esse encanto, sabe? Porque a família dona de rádio, os donos de rádio, nunca viveram do rádio, nunca fizeram do rádio o seu totem, sabe? Conviveram com isso com dificuldades e passaram para os funcionários. Daí, um grupo do Mercado Centenário de Curitiba, e aí o Jair Brito, que era o diretor, que se tornou um padrinho para mim, que passou a me admirar, e havia o Oswaldir Ivan Budels, um primo dele que estava estudando direito, era da discoteca e não pôde continuar por causa dos estudos. O Jair me colocou também na discoteca da Rádio Colombo, aumentou meu salário, mas chegou um final de ano que nós estávamos também, tipo assim, em 3 meses. Não sei por que 3 meses, não ficavam 2 meses de salários atrasados, 3 meses. Mas aí havia uma terceira, às vezes um valezinho, a gente conseguia, sabe, com alguma coisa. E aí, esse grupo do Supermercado Centenário, perto da Praça Tiradentes, comprou, e aí nos pagou, no começo de dezembro, nos pagou em vale compras do supermercado. Foi aí que a minha querida mãe veio comigo fazer compras e tudo, e ela disse, você não pode continuar assim e tal. E aí conseguiu um emprego, eu fiz depois um concurso na Assembleia Legislativa, sabe, que meu pai cartorário, conhecia muita gente e me deram lá uma coisinha pequenininha e eu cresci lá dentro também. Mas o Jair, que deixou, o Jair na Rádio Colombo, ele era um gêniozinho e uma das figuras mais expressivas da história toda do rádio brasileiro, já vou chegar lá. Ele foi ser diretor da Rádio Ouro Verde, que a Rádio Ouro Verde estava abandonada, que ele colocou a primeira emissora de Curitiba, só música, Ouro Verde, e arrebentou de audiência. Daí, o Jorge Nasser e o Calil Maia Neto o conheceram e ganharam uma concessão para a Rádio Independência, que ficou instalada lá no edifício Asa, no 22º andar. Daí, o Jair foi assediado, mas aceitou um belo convite, né? Parece que ganhou um carro de luvas, um Corcel naquele tempo. Daí o Jair disse, você vem comigo, você vai ser meu assistente na Rádio Independência. E daí eu trabalhei à tarde, à noite, sábado, domingo, feriado. Eu hoje quase me arrependo de ter me entregado tanto ao trabalho. Eu era assessor da Assembleia, eu trabalhava com o rádio, e o rádio não tem, eu era da área esportiva e da discoteca, sempre acumulando funções para ter um ganho maior, sabe? E daí eu me dediquei assim de corpo e alma, e recém-casado, e sabe,
e tive compreensão da família. E o Jair foi tão sedutor, sabe? Eu tô doente, enfermo, mas estou estranhando que o meu vocabulário não se perdeu. O Jair era um sedutor. Gilberto, vamos... Eu trabalhava até às 11 da noite, ele dizia, vamos jantar. Vamos lá na confeitaria. Mas Jair, eu estou com sono, eu estou cansado. Quero... Não, vamos jantar. Você vai jantar comigo? Você não jantou? Daí depois nasceu uma filha dele, a Marilza. Você vai ser o padrinho da Marilza, entendeu? Então ali nós ficamos 2 anos, ele saiu, eu saí com ele também, fui para a Rádio Clube Paranaense, fui fazer o Festival de Sanremo na Itália, com a cara e a coragem, levando um gravador e levando um smoking, porque a gente teve informações que para entrar no Cassino Municipal na cidade de Sanremo, ali às margens do rio Ligúria, na Itália, só com um smoking. E fiz a cobertura, conheci o Miguel Vaccaro Neto da Rádio Bandeirantes lá em Sanremo, ficou meu grande amigo e batalhávamos juntos e trouxemos, era patrocínio da Antissardina, eu consegui que o Domênico Modugno, Giliola Cinquetti, Sérgio Endrigo falassem Antissardina, la beleza feminina, e consegui os artistas falar o nome Antissardina, que o dono da agência publicitária aqui pediu, eles falam Antissardina igual, você está querendo demais, cara, mas a gente conseguiu. E daí o Jair, mas o Jair na Rádio Independência produziu coisas que eu não vou esquecer nunca. Gilberto, você vai para São Paulo amanhã. O que eu vou fazer em São Paulo? Você vai para depois da manhã você voltar para Curitiba com o Roberto Carlos. Mas como, chefe? Já falei com o empresário do Roberto, já falei com todo mundo. O Roberto embarca de São Paulo às 2 horas da tarde para vir para Curitiba na sexta-feira. Você vai na quarta-feira, você vai amanhã para São Paulo. E a tua passagem de São Paulo para Curitiba já está comprada e o Roberto está sabendo que você vai entrar no avião com o gravador e você vai fazer entrevista dentro do avião, que quando o Roberto descer no aeroporto, conseguir para você invadir a pista, já vai estar um microfone e tudo, e você vai falar do aeroporto. Acaba de chegar aqui nesse momento o Roberto Carlos. Ô Roberto, como vai? Que bom que você está aqui conosco e tal. E aí, sabe, essas coisas do Jair impactaram de uma forma... Desculpe, viu? Você apaga isso para mim. Não, apaga, que Deus o livre, que minha família sabe que eu estou chorando. Pelo amor de Deus. Daí teve outra do Jair Brito, o seguinte, Gilberto, a Elis Regina chega amanhã, 5 da tarde, no aeroporto. Você vai entrevistá-la. Igual, não é assim, chefe. Elis Regina não dá entrevista assim, eu vou aqui, vai entrevistar você agora. Ela vai pro hotel, depois ela vai ter um horário lá que ela vai resolver, se ela estiver de bom humor. Não, peraí, já tem uma estratégia. Você tem autorização do aeroporto, você vai entrar pela porta traseira. E a Elis espera sempre, já descobri, todo mundo descer, ela desce pela porta traseira. E você vai entrar com o gravador e vai entrar, estamos comprando aí o maior buquê de rosas que está à venda em Curitiba. Então abriram a porta traseira e eu entrei segurando o enorme buquê vermelho de rosas e o gravador fiz a bela entrevista com a Elis Regina, que ela escorreram lágrimas nos olhos dela, entendeu? Então, umas loucuras assim, festival da Record, que teve o Ponteio, que foi o vencedor, Alegria, Alegria, Domingo no Parque, foi de 67, foi o festival mais expressivo, mais aplaudido, mais vitorioso da TV Record de São Paulo. O Jair pegou um ônibus aqui e comprou passagem, comprou ingresso e mandou uma turma lá pro festival lá da Record com faixa Rádio Independência, saúde o festival da Record, e mandou Gilberto Fontoura para 2, 3 dias antes da finalíssima do festival, eu acompanhar os ensaios. Entende? E a gravação da noitada, ela não chegava aqui, né? Vinha só no videotape.
Então eu consegui, com a rádio Jovem Pan, que era da Record, comprei lá um profissional, olha, você está aqui o dinheiro para você, está aqui a fita, você grava para mim. Termina a noite lá na Brigadeiro Luiz Antônio, no Teatro Paramount, eu pego um táxi e venho pegar essa fita. Olha que loucurada. E ao meio, termina às 11 horas, 11h30, eu vou pegar um ônibus 00:30 no aeroporto. Então não dá para você estar fazendo cópia, você tem que copiar num gravador em separado. Não pode deixar um dinheirinho você, desde aquele tempo, né? Então aí eu chegava em Curitiba de manhã cedo e daqui a pouco a Rádio Independência, os grandes vitoriosos da TV Record, do Festival da Record, tal, papapá, e aí eu entrevistando todo mundo. Edu Lobo, Marília Medalha, que interpretaram Ponteio, entende? Gilberto Gil, que interpretou Domingo no Parque, e Caetano Veloso, que interpretou Alegria, Alegria, porque quando você, isso eu falo hoje, eu estou muito mal lá, você edita, me faça essa promessa. Eu falo hoje para amigos, para as netas e para tudo e tal. Você tem que, hoje em dia, você precisa se dedicar. Quem se dedicar, eu falo para a Júlia, que está no segundo ano de medicina e está indo para o terceiro ano, o teu pai não ia a festinha, boatinha, aniversário de ninguém, não saía. Ele estudava de manhã e na faculdade, de tarde em casa e de noite em casa. Ele não teve juventude, ela está em Porto União, entende? Ela está lá, eu estou muito sozinha, mas a vida paga um preço, sabe? E ao longo dos anos, na área de trabalho, na conquista, tudo isso tem uma competitividade direta, desde o início, desde do menino que está no grupo escolar, ele é olhado com outros olhos quando ele acompanha a escola e obtém boas notas, tudo, né? Então, isso aí me deu uma projeção no rádio, eu fui convidado para ir para outras rádios e tudo, sabe? Daí até que um dia eu tive um desentendimento, assim, bobagem, com um dos donos da rádio, e a rádio foi perdendo elementos, entende? O Jair foi contratado para a Rádio Bandeirantes de São Paulo, daí entregou a direção geral para mim e não me deram R$5 a mais, entende? Então eu tentei e cada dia eles cortavam uma coisa. Corta aí o Hélio Ribeiro, que nós recebíamos o programa dele em fita, foi o grande comunicador do Rádio Paulista. Corta aí o cara que fala de Brasília com o resultado da loteria. Eles ganharam uma concessão para a construção da Curitiba-Florianópolis, estrada, e daí aplicaram em muitas coisas, mas chegou um momento que o Jango já estava perdendo o controle, já estava a cabeça dele a prêmio, né? E a própria rádio não deixou de ter as verbas do governo federal e tudo, e aquilo estava... E chegou um dia que eu disse, olha, eu tinha convites e tudo e tal, e o Silas de Paula me convidou para ir para o Canal 12. E disse, você vai ser o repórter das ruas. Tá bom, o que aparecia ali, eu aceitava. Daí fui até diretor social do Curitiba Futebol Clube. Você tinha 3, 4 atividades, sabe? Que aqui ficava meio expediente, aqui você tinha que ficar das 2 às 4, aqui você, sabe? Você trabalhava os domingos. Teve uma ocasião que o Carneiro Neto me convidou para fazer a abertura da Rádio Universo, mas eu era diretor da Rádio Independência, e como é que eu vou fazer a abertura? A abertura de futebol é aquela que começa 1 da tarde e vai até a hora que começa o jogo. E que você fala sobre o público que está chegando, a preparação das equipes, você se chegou um diretor, você já entrevista, você vai amarrando e conquistando a audiência. E eu falei com o diretor da Rádio Independência, e ele disse, não, vai lá, faz. Eu digo, porque eu estou precisando de uma grana, aí vai pintar uma grana. Porque só eram verbas
muito pequenas, sabe? Uma ocasião, fui, mesmo depois que e essa estada minha, essas coisas, deram-me uma projeção, sabe? E eu passei a ser, não, Gilbertinho lá é fera e tal. E disseram para o Ouro Visto, quando ele comprou, e aí foi mais um passo, eu tive o apoio do Jair Brito, eu tive o apoio do Canal 12 que o Silas de Paula me lançou, e esse Repórter das Ruas durou 2 meses só, porque não havia equipamento. A gente fazia um filme, depois essa máquina ia para o estúdio, e é uma confusão, era uma maquininha muito pequena para fazer algumas tomadas da cidade. Um trânsito, engarrafamento do trânsito, um buraco ali na Praça Tiradentes e tal, sabe como é que é? A queda de árvores quando chovia demais, eu ficava, mas sem produtor, sem nada, saía com eu e o querido Rubens Van Dressen, o melhor cinegrafista, o melhor fotógrafo do Paraná. Nós fazíamos, você opera milagres, entende? É tudo uma aventura, entendeu? Imagine o radioteatro aqui com Sival Martins, Ivo Ferro, né, radioteatro no Canal 12, no Canal 6 e tudo e tal. O equipamento não tinha possibilidade de você cortar fitas, de você fazer emendas e tal, era tudo, errou, volta tudo de novo, recomeça. Então, o pessoal de televisão, de rádio, heróis, sabe? Eu ia para o campo, mesmo antes de fazer a abertura para a Rádio Universo, eu ia para fazer a narração ou reportagem para o Canal 12. Quando o Vinícius e o Raul Maza não podiam, estavam de férias ou estavam viajando ou iam fazer outro jogo, eu narrava e terminava a narração, descia para fazer a reportagem no vestiário. E havia um programa esportivo à noite, eu era um dos apresentadores. Sabe, então, viva a minha família, entendeu? Viva! E minha mulher pegava meus filhos e passava os domingos, feriados, no Santa Mônica, na piscina do Santa Mônica, que o pai estava trabalhando. E você, na verdade, quem faz futebol, um final de semana eu ia para Londrina, no outro eu ia para Ponta Grossa, no outro final de semana eu ia para Irati. Entende? De repórter eu passei a ser narrador de ponta, narrador de participação. O jogo aqui está jogando Atletiba e lá em Irati está jogando Irati com o Paraná Clube. Então o Gilberto vai fazer o posto de transmissão. Você carregava uma mala super som desse tamanho, microfone, fone, tudo e tal, pegava ônibus e chegava lá no estádio, aqui é a minha carteira, olha aqui, onde é que está o fio? Não tem fio, mas como não tem, a rádio contratou. Aí chamou o cara da Telepar lá, ele deve estar aí no campo, sabe? Tudo aventura para você fazer um jogo de Irati. Depois, para você fazer um jogo de São Paulo e Rio, você tinha que contratar eu fiz com o Vinícius Coelho a decisão Curitiba e Bangu, mas a emissora contratou, eu fui para o Rio de Janeiro para saber quais os jogos das finais, em quais horários, em locais, das finais daquele campeonato brasileiro, para que o Canal 12 contratasse as linhas com antecedência de vida, entende? Então, sabe, hoje é tudo mais fácil. Nós, para fazer uma reportagem de carnaval, saímos com um carro alegórico ali, tocou em cima de uma maleta do Canal 12, ali na Marechal Deodoro, entende? Então, nós levávamos um menino, tinha um cinegrafista, o iluminador, e tinha um menino que cuidava para não roubarem, para não pisarem em cima do equipamento, entende? Então era assim, sabe como é? Então eu fui para Irati uma vez, um dia antes, porque tinha uma prima que morava em Irati, então daí o marido dela me levou com antecedência para o estádio, fomos lá ver, muitas vezes chegava, cadê o cabo? Foi, tá lá no poste lá, mas como é? A cabine é aqui. Não, mas o cara da telefone aqui ia lá, se só tinha aquele pedaço de cabo, ele ligava ali. Daí era uma loucura para você conseguir, sabe?
E às vezes você fica, às vezes, por um esquecimento, por uma coisa normal, o operador de som da rádio esqueceu de apertar um botãozinho. Você ficava Irati chamando. E nada, meia hora, você tinha que estar no estádio 1h da tarde, o jogo começava às 3h30. Entende? Tudo isso. E você tinha que depois sair do estádio correndo, senão você perdia o ônibus. Uma vez eu vi que ia perder, eu falei com o Munir Khaluf para vir com o ônibus do Britânia, que ele era diretor do Britânia. Então, você, às vezes, você está numa cabine de rádio no interior, aconteceu com colegas meus, e você critica muito, o cara, cala a boca aí, você, filha da... Entendeu? Então, você é um pouco herói, você é aventureiro, você, como é que eu poderia dizer? Você sonha demais, você acredita demais, só que tem uma virtude, que é o amor, a dedicação, essa vontade inarredável. Você veste essa camisa, sabe? Porque você começa a se sentir responsável. Então eu saía daqui, meu Deus, eu vou fazer Ponta Grossa amanhã, hoje eu vou fazer Ponta Grossa hoje. Eu chegava e antes de almoçar em Ponta Grossa, eu ia lá no estádio e eu ia na rádio com um colega meu, vamos comigo, me leve lá para ver onde é que é a minha cabine. Depois a gente almoça aí, mas eu quero, sabe, você tinha que ter cuidados especiais, entende? Cuidados extremados, sabe? E torcer para... Eu tive muita sorte, sabe? Tive uma felicidade. Esse menino da Bandeirantes, o Miguel Vaccaro Neto, eu consegui a credencial em São Paulo com o Renato Mazzani, que foi comigo para São Paulo, na embaixada da Itália, a gente conseguiu a credencial para o Festival de Sanremo, entendeu? E aí eu cheguei lá em São Paulo, levei uma carta aqui da embaixada me autorizando. E lá daí eu peguei o crachá, encontrei um diretor da Rádio Bandeirantes, nós fomos consultá-los se eles fariam cadeia, ou se não. E ele disse, não, Miguel Vaccaro Neto vai. Então eu procurei o Miguel Vaccaro Neto e o cara, ô menino, que legal que você está aqui, de que rádio? Então eu peguei o Domênico Modugno, que vai das 2h aqui, vai estar aqui para gravar comigo, venha. E assim, sabe? Aí ele disse, descobri uma notícia aí de que você pode divulgar, que os carabinieri querem explodir o Teatro Municipal. E aí tem hoje você está vendo o policiamento aí, está aí. Eu digo, já me barraram aqui 5 vezes e tal. Então, você vai, e aquele tempo eu fazia, era por telefone, alô telefonar, tá, io de Brasile, quero falar com Brasil. Você ficava assim, eu ia para o hotel com as entrevistas, com o gravador, plugava ali no telefone e ficava, sabe, até 3h da madrugada, ou dormia um pouco, chegava de manhã, eu passava as entrevistas. Daí eu passei, eu e Vaccaro tivemos uma ideia, você tem muitas fitas gravadas, vamos ver um avião aí que vai para o Brasil, vai para Curitiba, vamos conversar com um piloto aí, na base da amizade, aí para ver se ele leva essas fitas para nós. E o piloto eu trouxe, entende? Sabe? É tudo muita aventura, sabe? Eu tinha um programa na Rádio Clube Paranaense de tarde, eu era apresentador, produtor, eu arrumava prêmios, eu fazia o sorteio, eu entregava os prêmios, tudo, sabe? Era assim. Mas o Jair foi uma inspiração para o senhor? Foi. Ele foi diretor da Bandeirantes, depois ele foi diretor da Rádio Globo de São Paulo, depois ele foi diretor da Rádio Gaúcha, depois ele foi produtor da rádio, da TV Bandeirantes, do programa da Hebe, durante um tempo ele foi produtor. Ele foi um mestre e se tornou um amigo. E ele era um cara envolvente. Gilberto, a Eliana Pittman, você não quer ir atrás dela, diz que está num hotel? Eu digo, chefe, tô mortinho, vamos, eu vou junto com você. Daí, sabe, você entendeu? E ele tinha ideias. Gilberto, o Jair Rodrigues chegou em Curitiba. O que a gente pode dar de presente para ele? Não sei.
vamos comprar uma pasta de couro e vamos avisar o empresário que tem um presente para ele aqui na Rádio Independência. O Jair Rodrigues subiu 22 andares no edifício Asa. Entende? A ida para a televisão ocorreu porque pela fragilidade do rádio e porque você chega na posição de diretor de tal rádio e se há 10 emissoras, são 10 diretores e ninguém sai e você não tem, você chega num topo, entendeu? E você sempre assume sem ganhar muito apenas na promessa de que, sabe, eu peguei rádios em 15º lugar, eu peguei rádio que tinha um padre de manhã no horário nobre rezando, então tira o padre. Eu peguei um cara lá que era sangrego, não sei o quê, e diga teu nome. Daí a pessoa dizia, que dia que você nasceu? A pessoa dizia, você vai casar e ser eternamente feliz. Sabe, eu vi coisas do Arco da Velha no rádio, entendeu? O Silas de Paula, que era diretor artístico da Rádio Emissora Paranaense, acompanhava as minhas atuações no rádio. Algumas vezes ele encontrava comigo, dizia, você vai trabalhar comigo, tá beleza. Tal. Até que ele disse, eu tenho uma ideia, você vem aqui. Ele encontrou comigo, parece uma coisa assim, e a rádio, disse, eu estou fora. Então você vai começar no Canal 12. Daí começa, daí espera para ver o que você vai receber, isso desse tamanho. E aí eu comecei, daí esse programa, pela falta de equipamentos para poder montar aqui, tem nessa fita aqui, tem tudo isso aqui, esses carros, você tem que cortar aqui. Como é que corta aqui? E a outra máquina lá, mas a outra máquina está ocupada. Então, era uma aventura também, entende? Daí, esse programa, o JJ, João José de Arruda Neto, assumiu a direção artística da TV Paranaense, Canal 12, já na mão de Mariano Lemansky e Dr. Francisco Cunha Pereira Filho, sócios, e então para reformular e tudo e tal. E daí, como eu saí do ar, o JJ, que havia trabalhado em rádio comigo, e começamos a sair para fazer lanche juntos, Gilberto, eu vou colocar o Telegol. Tem o noticiário do Carlos Marassi e Almir Feijó, e depois entra a Telegol com você. Já falei com o Maza, no lugar do teu... Eu dei graças a Deus, porque tinha que sair na rua e tal. E aí o Telegol, daí a Globo saiu do Canal 4 e fechou contrato com a RPC. E daí o que havia no ar era o Globo Esporte. E daí eu fazia o Telegol e eu passei a apresentar o Globo Esporte. A partir de que ano? Pois é, rapaz. Quando houve essa cisão do Paulo Pimentel, que o Paulo Pimentel desgastou-se com Ernesto Geisel, desgastou-se com o Jaime Canet, né? E daí o Geisel, e não o Geisel, mas a entourage do Geisel, do governo federal e tudo, e tchau, tirou a Rede Globo do Paulo Pimentel e ela veio para o Canal 12. 76, 77, por aí, mais ou menos por aí, entende? E foi assim, foi um escândalo na época. Daí houve políticas que se envolveram, sabe? E aí o Canal 12 precisou investir no interior para ter as repetidoras, sabe como é? Tiveram que investir dinheiro para modernizar os equipamentos, e aí foi o salto em altura do Canal 12, que foi uma época brilhante da Globo, do fenômeno televisão e do Canal 12 por extensão e tudo e tal, que em setembro, ali agosto, setembro, você queria anunciar para dezembro, não tinha mais espaço. O Luiz Alfredo Malucelli me contava, foi meu grande amigo, que foi diretor do comercial do Canal 12, olha, eu estou só atendendo o telefone e dizendo não, aqui que está assim, entende? Uma coisa que meus irmãos tiveram, absorveram, desde meu pai, absorveram essa qualidade que eu acho, de expansividade, de aproximação fácil, de diálogo,
entende? Eu tive isso também, sabe? Era o mais novo, era o garotinho, era o caçula da turma, e eles diziam assim, eu aprendi, depois eu fui representante do canal 12, onde o doutor Francisco ia para os eventos, eu passei a representá-lo. E ele dizia que você é meu assessor da presidência, brincava comigo e tal, e tal. Assim, o que pode ir para Ponta Grossa? Vou. Ah, você pode ir para lá na semana que vem? Eu vou. Se puser o carro, vai te pegar e tal, tal. E minha mulher disse, mas que loucura você, além de trabalhar agora, que loucura é essa tal? Só dá você? Digo, mas ele diz, o doutor Francisco fala, o senhor não me incomoda, qualquer outra pessoa. Havia aqueles diretores acima de mim e tal, que um tinha ciúme do outro, uma coisa assim, e ele tinha uma respeitabilidade comigo, sabe? Eu não joguei fogo no diabo, eu não, sabe? Eu não cristalizei e também não emoldurei a princesa, entende? Eu comunhei com todos na mesa, não fugi de mesas, de convites, sabe? Então eu fiquei muito amigo do Luiz Alfredo Malocelli, que é uma amizade, meu irmão. Então, eu acho que porque tudo tem um começo. Quando começa bem, o resultado será bom no final. Se começou errado, isso é uma grande novidade que eu estou dizendo aqui. Mas é o seguinte, é que eles brincavam comigo, eu brincava com eles, e às vezes no começo dizia, você pode comprar um cigarro para mim ali na frente, que eu não posso sair daqui, vou. Você pode comprar um sanduíche? Vou. Daí a turma do rádio foi mudando, mas a turma do rádio lá da Guaracá, lá, a turma da Rádio Colombo, era uma turma de universitários, era uma turma diplomata, era uma turma que tinha suas honrarias, e que também, sabe, Euclides Cardoso, o Célio Heitor Guimarães, Célio Guimarães, era uma turma de nível, de postura, uma qualificação do pessoal que trabalhava na Rádio Clube, o Mário Vendramel, o Sérgio Fraga, Arthur de Souza foi deputado, tudo e tal, o Jorge Nasser havia um pessoal que trabalhava de gravata, para dizer para você, sabe? Isso aí depois foi popularizando de uma tal forma, mas eu acho que é mais ou menos isso, entende? As suas melhores reportagens são de rádio? São com Vinícius Coelho na decisão do Campeonato Brasileiro, com Elis Regina, no festival da Record também foi de rádio, e televisão daí você tem você fica limitado, daí você não... Eu fui fazer, eu escrevi outro dia, Gilberto, 2 minutos no Jornal Nacional, cobertura do acontecido com o assassinato do Antônio Heleno, jornalista de Foz do Iguaçu, nem sei se é de Foz, troco Foz do Iguaçu por Cascavel. Tá? Ali eu tive sorte, porque mataram criminosos contratados, mataram o Antônio Heleno, e eu cheguei, e o Miguel Talamarte, que era o Cobra, estava resfriado, viu? O Marcos Batista, diretor de jornalismo no Canal 2, Gilberto, eu preciso de você. Tudo bem, saio hoje à noite com o carro de reportagem para Cascavel, para Foz do Iguaçu, não me lembro agora, eu troco tem 200 anos, cobri a morte ele traga tudo que você puder lá. Daí é aquela loucura, você vai com um motorista de madrugada, na estrada, e você vai conversando com ele, você vai com o cinegrafista, vai com outro, vai com equipamento, você vai com horário, você não está passeando, e você tem que... Como é que faz? Você vai precisar do motorista no dia seguinte, e daí ele vai dormir quanto tempo, e então você tem que segurar para ele não pisar no acelerador. Você corre, no Brasil, você corre riscos, né? Tal, sabe?
mas corre riscos em todas as profissões, em todas as situações e tal, né? E daí eu tive a felicidade de, perguntei onde é que estão presos os autores do crime e tal, estão nessa cadeia aqui, tal. Digo, pô, nós temos que entrevistá-los. Aí eu perguntei, não sei para quem lá, no presidente, com ordem do juiz de direito, se ele autorizar, nós deixamos vocês entrarem com equipamentos na cela deles e tal, e fazer. Daí aquela estrelinha do Gilberto. Gilbertinho! Era um menino, fugiu o nome dele agora, que estudou comigo no colégio estadual e tal. O que você quer, Gilbertinho, aqui? O que está perdido aqui? Entendeu? Eu preciso que você me autorize. Ah, então tá, vamos. Pegou o telefone, já autorizou, já fizemos a matéria, já. Essas coisas. Uma vez, tinha um técnico, não sei qual foi agora, disse o seguinte, se você não tiver sorte, você toma um picolé e fica resfriado. Né? Ele falou, coisinha simples assim, mas que ele falou, né? E daí no Curitiba, eu fiquei amigo do Evangelino Costa Neves, entende? Então ele ligou para mim, contratei o Braulio, passe para as emissoras de rádio e tal. E daí eu sabia de coisas todas. Você tem que saber, você não pode assustar ninguém. Você tem que saber ir devagar para você. Hélio Alves, alguma novidade? Não, nada, normal. Passa um tempo, Hélio, vamos tomar um café ali. Hélio, você tá com jeito que você está me escondendo. Você é o cara que eu estimo, respeito. Pô, eu preciso levar uma notícia aqui. Tem um jogador sendo contratado aí. Telefonaram lá de cima para você subir lá para a sala do Neves. Ai, guri, tá bom. Você tem que, sabe, você tem que ser mestre, como os grandes mestres de colégios, de universidades. Todo mundo tem que ser bom no seu setor. Não tem mais ou menos, né? E aquilo que... É claro que algumas pessoas têm só sorte. Outras pessoas têm um pouco de talento, sorte, dedicação, entende? Uma estrelinha que brilha. É isso aí. Outras pessoas quase morrem e não conseguem algumas coisas, entende? Então, uma vez eu comprei todas as fichas telefônicas lá na sede do Curitiba Futebol Clube, que tinha 2, 3 radialistas que queriam passar notícia por telefone, e ninguém passou que não tinha mais ficha de telefone. Entendeu? Então, era mais ou menos isso, sabe? Eu comecei a frequentar a Record, né, e daí eu tinha uma carteira de rádio Independência, uma carteirinha vagabunda. Aí chegava lá, pessoal, não pode entrar aqui, só entra os artistas, Gilberto Gil, e o Caetano Veloso, e o Guinaldo Timóteo, o Ângela Maria, você não pode entrar. Mas digo, e o jornalista, mas esses são credenciados aí, há 20, 30 anos trabalham aqui. Pô, e eu, como é que faz? Mas olha, eu vou perder o emprego. Daí ele pegou e disse, você é da onde que você falou que é? Curitiba. Então tá bom, eu vou, semana que vem você volta aqui na outra eliminatória, volto. Se você não me trouxer 2 pacotes de café do Paraná, nunca mais você entra aqui. Mas não quero um pacote, eu quero o pacote de hoje e o pacote da semana que vem, que você vai, sexta-feira você chega, sexta e sábado e domingo você vai, termina. Então tá certo. Então eu ia para a TV, lá, por exemplo, eu queria gravar uma mensagem do Dia das Mães, que o Jair Brito inventou. Então eu ia para a TV 2 horas da tarde, almoçava rapidinho, e daí estava rolando o ensaio. Durante o ensaio, ensaio do programa Família Trapo. Aí terminava o ensaio, estava para terminar o ensaio, eu via que um ator ali terminou a parte dele, eu já ia lá e entrevistava ele, sabe? Daí eu saía dela às 6 horas da tarde. Entende? Como é que o jornalista Gilberto Fontoura gostaria de ser lembrado daqui a 50 anos? Olha, eu recebi uma homenagem do Globo Esporte maravilhosa, do Canal 12, que repercutiu, que toda hora alguém me fala que me assistiu no Canal 12. Eu conquistei muitas amizades e muito respeito de todo mundo. Eu só quero, não quero nem mais nem menos, né? Eu quero só
Agora tem um jornalista que escreveu o livro do Hidalgo, já está vendo, me dando apagão no nome dele, do querido amigo, que quer lançar meu livro. E eu não quero, porque daí vai a família lá só para comprar o livro, tá? Não quero, eu tenho 2 livretos de poesia. Eu acho que eu cumpri, entende? A missão, eu acho que me empenhei, eu acho que dei tudo de mim, assim, sabe? Eu acho que valeu. A família compreendeu a minha ausência, minha mulher a Isolete, meus filhos, compreenderam, sabe? E quando eu vou num jantar, que é o jantar do Zé Domingos, da turma aí, dos amigos da bola, chego lá, tem 20, 30 lá, eles querem tirar fotografia comigo. Então, o resto, sabe? Você imaginar para o pós, entende? Eu estou atravessando um momento difícil de saúde, mas o que eu quero dizer é que eu tenho carregado as vitaminas de viver, porque eu soube viver, porque eu vivi bastante, porque eu me emocionei bastante, sabe? Então eu acho que é isso, essa carga de ter vivido cada dia, sabe? Quarta-feira à noite, chovendo, eu puxando fio no estádio do Couto Pereira lá, um frio de matar, e eu não estava com muita blusa, e tossindo quase, puxando fio lá embaixo. E daí depois do jogo, tinha que descer lá para o vestiário para fazer reportagem, só que eles não abriam a porta logo de imediato. Eles iam tomar banho, tudo, depois que eles abriam a porta. E daí isso sem café, sem lanche, chegava em casa meia-noite, entende? Sabe, às vezes você dava carona ainda para um colega, eu dei carona para o Osmar Santos, não sei mais para quem, daí, sabe? E às vezes sem grana também, entende? Tudo assim, sabe como é que é? Isso eu não posso ficar aqui no galanteio a mim mesmo e tal, porque como é que voto de não sei o quê em causa própria, eu não quero ser saudade, porque todo mundo, o professor de ensino, o médico pegou já cada caso, sabe, e ia receber R$100 do INSS, e ele fez uma cirurgia de 8 ou 10 horas, entende? Então, todo mundo tem seus desafios, tem suas barreiras para derrubar, né? Tem o seu trajeto para caminhar, entende? Então, nós estamos aqui num local maravilhoso que é resultado de jovens rapazes que montaram o ensino, o pessoal do Grupo Positivo, com quem eu trabalhei. Então, sabe, se não houver, minha neta às vezes diz, mas eu estou sozinha. Olha, você tem que, para você ver, você vai ser uma grande médica. Mas você vai ter que aceitar essa tua ausência da família, ela vem todo final de semana e tal. Então ela está muito paparicada aqui, com amiguinhas, tudo e tal, e agora está lá, sabe? Então é um desafio, né? Eu acho que a gente tem que suportar os políticos, suportar a arrogância de muita gente, você tem que suportar e tal uma coisa, um clima de insegurança para você, para a tua família, há um pânico, né, generalizado, né, as pessoas no trânsito só faltam tocar o carro em cima de você, sabe? Hoje em dia, sabe, teve um lance esse lance é importante, e eu estava esquecendo. Eu estava na Rádio Independência, no edifício Tijucas, e naquele dia de manhã disseram, você pode vir substituir o Mário Bittencourt, ele está gripado demais e você tem que vir, você tem que chegar aqui meia hora antes das 19 horas para conhecer o script, traga paletó, gravata. Então tá bom, tudo bem. Então eu estou trabalhando na Rádio Independência, então quando deu 18h30 e tal, ou menos até, eu sei que eu desci ali no edifício Tijucas, eu estava sem carro, estava na oficina, sei lá o quê. Entendeu? E eu olhando ali, o táxi, cadê táxi? Cadê táxi? Passa tudo quanto é tipo de carro no mundo e nada de táxi. E daí eu fiquei, digo, como é que eu vou fazer agora aqui? Né?
Daí eu ficava olhando se descia um colega, eu acho que eu vou voltar lá na rádio, alguém do que quem está trabalhando lá, mas já estava no final de tarde, o tempo também não era assim de 10 funcionários, 10 carros, não era assim e tal. E de repente está lá o táxi lá, me joguei em cima do táxi, abri a porta, o cara deu uma freada assim, meio brusca, eu abri a porta, entrei, toca ligeiro pro Canal 12 que eu estou atrasado. Sabe o que ele respondeu? Eu vou tocar bem ligeiro, porque você está atrasado, mas eu não sou táxi. E me levou. E chegamos lá na frente do portão do castelo, viu? Chegamos na frente do portão do castelo, entendeu? O porteiro abriu, ele deu uma buzinada, o porteiro abriu ligeiro. É um carro meio amarelado, meio parecido, meio... Mas o cara foi... Daí eu disse, eu quero saber teu nome, eu quero te agradecer. Não, não preciso, isso é uma boa história que eu tenho agora. Agora eu trouxe o repórter aqui para o Canal 12. Entendeu? Sabe? Por último, para a gente terminar, qual é a mensagem que você deixa para a nova geração de jornalistas que está chegando aí? Eu acho que uma jornalista falou o seguinte, jornalista que nem onça, envelhece, mas não perde as pintas, sabe? Eu acho que isso faz parte do nosso DNA, faz parte do nosso sangue. Então, embora todas as adversidades, você precisa estar fazendo aquilo que você gosta, aquilo que te realiza. Primeiro, qualquer coisa, qualquer trabalho político, o engenheiro, o médico, primeira coisa que te realiza. Se você está fazendo e você ficou satisfeito com o que você está fazendo, você toque com todas as adversidades. Mas o radialista, o jornalista estão pisando, estão tentando rotular, e o país está ficando rotulado com quem é de direita, quem é de esquerda. Isso está segregando, isso está diminuindo. Quem é de um lado não pode admirar o trabalho do outro lado. Isso aí eu sou contra, e esse clima do Congresso tem que estar fazendo greve, não consegue aprovar. Nós estamos num péssimo momento político, vivencial, partidário, artístico no Brasil. Valeu.